Se você já sentiu que deu tudo de si, foi carinhosa, presente, disponível, e mesmo assim ele se afastou, ou pior, te esqueceu como se nada tivesse acontecido, então presta atenção nisso, porque o problema talvez nunca foi você não ser suficiente, foi você não ser inesquecível da forma certa. E hoje eu vou te mostrar exatamente o tipo de mulher que fica na mente de um homem, aquela que ele lembra no silêncio, compara com todas as outras e simplesmente não consegue substituir. Você vai entender o que realmente faz um homem se apegar de verdade e como se posicionar para nunca mais ser só mais uma. Aqui no nosso canal Intimidade Feminina, a gente aprofunda na psicologia dos relacionamentos e no comportamento masculino, com base em estudos e experiências reais. E o que você vai ouvir aqui não é sobre agradar homem, é sobre se tornar impossível de ignorar. Agora grava isso. Homem não se apega à mulher perfeita. Ele se apega à mulher que mexe com o psicológico dele. Existe um padrão por trás disso. Existe uma lógica. O cérebro masculino funciona por estímulo, desafio e recompensa. Quando tudo é fácil demais, previsível demais, ele relaxa. E quando ele relaxa, ele se desconecta. Não é falta de sentimento, é falta de impacto emocional. E é aqui que muitas mulheres erram, porque elas entregam tudo antes de criar valor. Então presta atenção, porque agora eu vou te mostrar os comportamentos que transformam uma mulher comum em uma mulher que fica gravada na mente dele. Primeiro, a mulher que não se entrega rápido demais. Você sente que, se você não demonstrar interesse logo, ele pode perder o interesse. Dá aquele medo de perder, aquele impulso de responder na hora, de estar sempre disponível. Mas, psicologicamente, quando o homem sente que já te conquistou rápido, o cérebro dele para de investir energia. Não existe mais desafio, não existe mais curiosidade. E sem curiosidade, não existe apego. A consequência disso é clara. Ele perde o interesse, começa a esfriar. E você fica sem entender o que fez de errado. A solução é simples, mas exige controle emocional. Não entregue tudo de uma vez. Crie ritmo. Faça ele te descobrir aos poucos. Mistério gera valor. Segundo, a mulher que não. Gira em torno dele. Meus amores, presta atenção nisso. Quando você começa a reorganizar sua vida por causa de um homem, cancelar compromissos, abrir mão de coisas importantes, você está mandando um sinal silencioso. Você está dizendo, você é o centro. E quando o homem sente que virou o centro, ele para de te enxergar como conquista e começa a te ver como garantida. Psicologicamente, o cérebro valoriza mais aquilo que precisa disputar, não aquilo que já tem controle total. A consequência, ele perde o respeito emocional, começa a te tratar com menos prioridade. A solução? Tenha vida própria, rotina, metas, compromissos. Faça ele entender que estar com você é um espaço conquistado, não garantido. Terceiro, a mulher que sabe dizer não. Isso aqui é poderoso. Muitas mulheres têm medo de desagradar, têm medo de parecer difíceis, então aceitam tudo, se adaptam a tudo, engolem coisas que não deveriam. Mas grava isso, quem aceita tudo não é valorizada. Psicologicamente, limites criam respeito. Quando você diz não, você mostra que tem critérios, e critérios ativam o senso de valor. A consequência de não ter isso? Ele testa, ele ultrapassa, ele desvaloriza. A solução é clara. Aprenda a dizer não sem medo, sem culpa, com calma, mas com firmeza. Isso muda completamente a forma como ele te vê. Quarto, a mulher que não revela tudo sobre si. Você já percebeu como o início de um relacionamento é intenso? É porque existe descoberta, existe novidade, existe mistério. Mas quando você se abre totalmente rápido demais, conta tudo, se expõe emocionalmente sem filtro, você elimina essa construção e o cérebro masculino perde estímulo. A consequência é aquela sensação de que, no começo, era diferente, porque realmente era. A solução? Seja profunda, mas não imediata. Deixe ele ir descobrindo suas camadas. A conexão cresce no tempo, não na pressa. Quinto,
A mulher que não implora a atenção. Isso aqui é forte, mas necessário. Quando você começa a cobrar mensagens, perguntar por que ele sumiu, pedir explicações o tempo todo, você está entrando em um lugar perigoso. Você está se colocando abaixo. Psicologicamente, o homem perde o desejo quando sente que não precisa conquistar, que você já está emocionalmente disponível demais. A consequência, ele se afasta ainda mais. A solução é posicionamento. Se ele some, você não corre atrás. Você observa, você entende o padrão e decide se isso é o tipo de comportamento que você aceita. Quem precisa implorar já perdeu o controle emocional da situação. Sexto, a mulher que se valoriza sem precisar provar. Tem mulher que tenta mostrar valor o tempo todo, com atitudes, com falas, com esforço. Mas a verdade é que valor não se prova, se transmite. Quando você sabe quem você é, você não precisa convencer ninguém. Psicologicamente, isso gera algo muito forte, percepção de escassez. Ele sente que você não é acessível para qualquer um. A consequência disso é que ele passa a te enxergar como alguém diferente, alguém que vale a pena investir. A solução? Pare de tentar impressionar. Seja consistente com quem você é. O valor está na sua postura, não na sua performance. Sétimo, a mulher que sabe a hora de se afastar. Isso aqui separa mulheres comuns de mulheres inesquecíveis. Quando você percebe desinteresse, falta de esforço, inconsistência e mesmo assim permanece, você ensina ele a te tratar mal. Mas quando você se afasta, com calma, sem drama, você cria impacto. Psicologicamente, o afastamento gera reflexão. Ele começa a sentir a ausência e a ausência gera percepção de valor. A consequência de não fazer isso? Você vira opção, e opção nunca é prioridade. A solução? Saiba sair, não como punição, mas como posicionamento. Oitavo, a mulher que ativa emoções, não só conforto. Muitas mulheres querem ser perfeitas, querem agradar, ser leves, ser fáceis. Mas presta atenção nisso, conforto não gera paixão. O que marca um homem é intensidade emocional. Rir é provocar, é desafiar, é surpreender. Psicologicamente, emoções fortes criam memória, e memória cria apego. A consequência de ser sempre previsível, você não marca. A solução? Seja autêntica, tenha personalidade, não tenha medo de gerar reação. Nono, a mulher que não tem medo de perder. Esse aqui é o ponto mais poderoso de todos. Quando você tem medo de perder, você se adapta demais. Se anula, aceita menos do que merece. Mas quando você entende o seu valor, você muda completamente sua energia. Psicologicamente, o homem sente isso. Ele percebe quando você depende emocionalmente e quando você escolhe estar ali. A consequência? Quem não tem medo de perder, se torna difícil de ser perdido. A solução? Trabalhe sua autoestima, sua segurança, sua independência emocional, porque mulher que sabe que pode ir embora nunca é tratada como descartável. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O tipo de mulher que marca a mente de um homem não é a que faz mais, é a que se posiciona melhor. Não é sobre esforço, é sobre estratégia emocional. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser rara. E quando você começa a aplicar isso, você sai do lugar de insegurança e entra no lugar de poder. Você para de correr atrás e começa a ser desejada. Você para de se questionar e começa a ser escolhida. Agora me conta aqui nos comentários qual desses pontos mais abriu sua mente hoje. Eu quero muito saber. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você não via antes, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais mulheres que estão passando exatamente pelo que você já passou. E se você quer aprender ainda mais sobre como se posicionar emocionalmente, como entender o comportamento masculino e como construir relacionamentos onde você é valorizada de verdade, se inscreve no canal agora, porque aqui você não aprende a correr atrás, você aprende a ser inesquecível.